Este podcast é uma realização O Historiante. Olá, historiantes, bem-vindos mais uma vez ao seu humildezinho podcast sobre as ciências humanas. Estamos de volta aqui. Quem acompanha a gente na segunda-feira já ouviu eu e Kleber, né? Nós retornamos aí com as minipédias e hoje voltamos oficialmente com a nossa mesa redonda sobre os temas das atualidades. Eu sou o professor Pablo Magalhães e aqui comigo na bancada estão o senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Feliz 1964. a senhorita Bianca Siqueira. Olá, gente. Saudades. Diretamente do epicentro de todas as coisas ruins que acontecem no Brasil. Distrito Federal, não tem Brasília. Tô em Samambaia. Distrito Federal. E aqui comigo também o senhor Márcio Fabiano. Olá, minha gente. Feliz 2020. Que tenhamos um ano muito legal. Vamos precisar de muitas forças, mas a gente consegue. É isso aí, eu tô me sentindo naquele filme Super Xuxa contra o Baixo Astral, né? Somos nós, nós aqui lutando contra o Baixo Astral. Enfim, estamos de volta, caros ouvintes. Estamos de volta para falar sobre um tema fantástico que, de certo modo, permeia a nossa vida e que recentemente vem sendo utilizada de uma forma bem espúria por vários grupos estranhos aí da nossa sociedade. O tema de hoje é a cultura popular, seus espaços e sua resistência no Brasil. É um tema extremamente atual e que você que nos ouve, que nos acompanha porque você está querendo ter argumentos para os possíveis temas de redação para o Enem, é um tema interessante. Não sei se cai no Enem, mas pode cair em outros vestibulares, na FUVEST. Então, mas cai, por exemplo, no grupo do Zap, gente. Isso, se você cai... quiser discutir com a família. Isso mesmo, cai no grupo do Zap aí, aquele seu tio chato que vai dizer que Bolsonaro é um mito, você vai argumentar com ele. Mas, enfim, vamos para os nossos recadinhos antes de entrar na pauta. Se você nos escuta há um bom tempo, você já escuta o nosso conteúdo há um bom tempo, curte... nos segue, considere ser um apoiador, vá ao apoia.se/historiante e faça um apoio a partir de R$4 mensais. Você nos ajuda a manter esse projeto e ainda entra para o nosso grupo secreto com muita coisa exclusiva, podcasts exclusivos, vídeos exclusivos, uma série de materiais exclusivos, além de sorteios mensais de livros, a possibilidade de participar conosco aqui das nossas gravações, descontos em nossos cursos online e por aí vai. Então vá lá, apoia.se/historiante e faça o seu apoio. E a novidade é que os nossos apoiadores que contribuem a partir de R$10 recebem de 2 em 2 meses a nossa edição da revista O Historiante. E se você está afim de ler essa revista maravilhosa com muito conteúdo aí sobre as ciências humanas, acesse ohistoriante.com.br e adquira já a sua ou assine lá no apoia.se/historiante o nosso grupo de apoiadores. Conheça a família Historiante de Podcasts. Você tem o Correspondente de Guerras, a voz que narra os principais conflitos ao redor do mundo, e o podcast Arretadas, com vozes, olhares e perspectivas femininas e feministas sobre assuntos sociais. Todos eles disponíveis no seu agregador de podcasts preferido. Baixe também nosso aplicativo na Play Store. Acesse o Historiante na Play Store e baixe um aplicativo voltado para o estudo das ciências humanas, com aulas em áudio, apostilas, cards de resumo, simulados e por aí vai. Além do que, quem usa o nosso aplicativo recebe nossas atualizações primeiro. Então vai lá, baixe o aplicativo do Historiante e fique antenado com as nossas atualizações. Bom, vamos entrar na nossa pauta aqui. Cultura é um conceito que muita gente tenta definir, mas não consegue. Há aqueles que são mais materialistas e dizem que cultura é toda prática humana, em grupo, sem qualquer obrigatoriedade de realizá-la. Há quem diga que cultura é uma questão imaterial, é uma questão tradicional que passa de pessoa para pessoa. Há quem diga também que cultura, quando ela é enlatada e colocada dentro de uma forma vendável, se torna algo fabricado pela indústria cultural. E aí vem os nossos
filhos herdeiros da escola de Frankfurt. Mas, no final das contas, cultura é algo que, de fato, existe enquanto patrimônio de uma nação, praticado por essa nação e pelos grupos dentro dela, e que só pode ser entendida se ela for utilizada no plural. Então, cultura, se você está falando de uma cultura nacional, você tem que lembrar que essa cultura nacional ela é composta por várias culturas nacionais, as mais distintas e mais variadas possíveis, referentes, oriundas de vários povos distintos. E quando nós falamos no Brasil, aí é que a questão é mais complexa ainda. O que é uma cultura brasileira? É a cultura nordestina do chachado ou é a cultura sulista do gaúcho? E mais, o que é a cultura nordestina? Será que ela é de fato o chachado ou é o axé? Ou é outra manifestação aí, o carimbó, né? O que é a cultura brasileira, o que é a cultura regional? Então, quando nós falamos em cultura, nós temos que entendê-la enquanto pluralidade, culturas brasileiras. Recentemente, nós tivemos aí uma postagem extremamente complexa, né? E extremamente deplorável do excelentíssimo ex-secretário especial da Cultura. Esqueci o nome dele. Como é que é o nome dele, gente? Dramaturgo Roberto Alvim. Roberto Alvim. Em tudo, esteticamente e também do ponto de vista do conteúdo, parafraseando os discursos e a ideologia nazista, especificamente de um personagem chamado Joseph Goebbels. Quem assiste aquele pronunciamento na hora lembra de fato do Goebbels lá sentadinho com a foto do Hitler atrás, falando que a cultura ela tem que ser nacional, ela tem que ser imperativa e se ela não for isso, ela não é nada, né? Então, um secretário especial de cultura declaradamente, claramente, utilizando-se de argumentos nazistas para falar sobre cultura em nosso país. Isso causou um alvoroço enorme na classe artística brasileira e na população brasileira, que, de certo modo, repudiou aquele tipo de comportamento. Bom, o Alvim não está mais como secretário. Mas o que é que nós podemos esperar agora com a excelentíssima Regina Duarte à frente da pasta? Vamos refletir sobre esse assunto aqui com a nossa bancada. Eu queria fazer uma observação. Fala. Tiraram um fascista, mas deixaram vários outros, né? Então, sim, assim, com certeza. não é uma grande vitória. Com certeza. Foi só um que saiu. Regina Duarte também. Bem, quando falamos sobre a cultura, como bem lembrado pelo professor Pablo, nós devemos falar de culturas, porque a cultura de uma nação é formada por várias culturas internas. Quando nós falamos de Brasil, de cultura brasileira, a gente sempre vai ter em mente, quem já gosta de ler, procura leituras, essa área acho que a área de Bia já deve ter estudado bastante sobre esse livro, O Povo Brasileiro. Uhum. E você vai ver que toda a influência africana, europeia, nativa, já dos ameríndios, todas essas influências acabam resultando em culturas diversas em várias regiões, como já discutido aqui. Uma cultura que é praticada na região norte, ela vai se diferenciar de outra que é praticada na região sul. E isso não se dá também só pela questão, digamos, porque é uma região distante da outra. Estamos falando de um país de tamanho continental. Não. Muitas vezes, de uma cidade para outra, há diferenças culturais. Nós vemos aqui, por exemplo, na região em que está sendo gravado esse podcast, que estamos gravando em Juazeiro, no norte da Bahia, tem uma cultura diferente de Petrolina, que já é aqui do outro lado da ponta, ou seja, a 800 metros de distância já tem práticas culturais que já são diferentes em alguns quesitos dessas práticas culturais que são realizadas em Juazeiro. E quando nós falamos de Vale do São Francisco, já tem uma diferenciação cultural do que é praticado nas zonas litorâneas. E como se houvesse, digamos, entre aspas, uma própria cultura ribeirinha do São Francisco.
Isso demonstra que que a cultura ela não é algo que vai ser homogênea dentro de um país, principalmente de um país em que tem tantas influências de fora e de dentro do Brasil. E quando nós falamos também da cultura, e como é um dos tópicos desse podcast, que são os seus espaços, nós não vamos lembrar apenas dos espaços culturais físicos, os, digamos, centros culturais, museus, bibliotecas, espaços físicos onde se pratica a arte. Nós devemos lembrar também desse espaço multidimensional da sociedade brasileira, em que uma pessoa ela vai praticar um modo de cultura em sua vivência com outra pessoa, sem a necessidade desse espaço físico para que haja realização desse intercâmbio cultural entre pessoas. Então, é interessante pensar também que cultura, a definição, né, pela antropologia, é o conjunto de ações, regras sociais e crenças que pautam a nossa ação social e nossa ação social com o coletivo, com a comunidade onde a gente está inserido. Então, por isso que é plural. Como é que eu vou pensar que pessoas que vivem num centro urbano como é São Paulo vão ter as mesmas práticas cotidianas e de crenças de pessoas que estão isoladas, por exemplo, na Amazônia, em comunidades que ainda não estão dentro dos padrões do que a gente chama de civilizado, que eu acho terrível essa palavra. Enfim, é claro que existem diversas diferenças, né? Fora que como a gente foi colonizado por povos distintos e também tivemos grandes influências dos povos tradicionais que aqui já viviam, fora os escravizados africanos que vieram para cá também, escravizados, né, sequestrados. É inegável que todo esse conjunto iria sair uma diversidade muito grande, especialmente num país continental, como é o Brasil, né? Então, falar de cultura, como o secretário Fascistinha falou, é muito equivocado. É uma maneira muito elitista de falar, né? A cultura é só aquilo que envolve o intelecto. É só música, é só arte, é só livro. E não é exatamente assim. Cultura também é a nossa prática cotidiana, a maneira como a gente vivencia, a maneira como a gente expressa a nossa fé, a maneira como a gente se veste, se porta, fala. Tudo isso é cultural, né? Então é muito elitista pensar a cultura como uma expressão apenas artística. E outra coisa também é pensar que não existe cultura pura. A antropologia defende isso há muitos anos. E é uma coisa que eu gostaria que todas as pessoas do mundo compreendessem. Não existe cultura pura, porque a cultura ela é construída através da troca entre pessoas diferentes, entre pensamentos diferentes. Então, uma cultura influencia a outra e assim vai indo. Não existe essa, como as pessoas falam, né? Aquele indígena ali não é indígena porque ele usa iPhone. Gente, pelo amor de Deus, né? Isso não existe. Eles foram influenciados pelos brancos, assim como os brancos foram influenciados por eles. E essa troca existe. Isso também é cultural. Enfim. Eu queria aproveitar para ler. Gilberto Gil tuitou a respeito dessas questões todas que aconteceram semana passada com a saída, com a postagem do Roberto Alvim. Ele aproveitou para tuitar trechos do discurso quando ele assumiu como ministro da Cultura, onde ele diz o seguinte: não cabe ao Estado fazer cultura, mas sim promover o desenvolvimento cultural geral da sociedade, porque o acesso à cultura é um direito básico de cidadania, assim como o direito à educação, à saúde, à vida, num meio ambiente saudável. Porque, ao investir nas condições de criação e produção, estaremos tomando uma iniciativa de consequências imprevisíveis, mas certamente brilhantes e profundas. Já que a criatividade popular brasileira dos primeiros tempos coloniais aos dias de hoje foi sempre muito além do que permitiam as condições educacionais, sociais e econômicas de nossa existência. Gilberto Gil, como sempre, lúcido
ao trazer essas questões para a gente. Que saudade do meu ex-secretário de Cultura. Na verdade, ministro, né? Porque agora virou cargo de segundo escalão, né? O Ministério da Cultura não é mais um ministério, não tem mais esse status de primeiro escalão de apoio ao governo federal, né? Uma secretaria é um segundo escalão. Ele, Bolsonaro, resolveu diminuir esse status do Ministério da Cultura, porque para ele não interessa muitíssimo, porque nós sabemos que onde há cultura, onde há expressão, há inteligência, há tomada de decisões por parte dos povos de uma nação. Eu queria trazer essas frases de Gil, esses trechos dessa fala dele, para a gente começar a debater qual é a função do Estado em relação à cultura. Eu concordo com o Gil em absolutamente tudo. O Estado tem que ser um interlocutor para que essas expressões culturais diversas, aí você falou de maneira bastante interessante, elas tenham a possibilidade de estarem presentes na vida de qualquer cidadão. Não é? O Estado não pode ser um patrocinador exclusivo de um evento ou de outro, ou daquilo outro. O Estado tem que pensar, por exemplo, no caso do Brasil, que é um país imenso, todos vocês já falaram, né? Do Oiapoque ao Chuí, Norte, Sul, Centro-Oeste, nós temos expressões diversas, incluindo aí também gastronomia, modos de viver, música, né? Tradições orais, que são bastante fortes ainda nas nossas existências e que precisam estar sendo preservadas. Continuando esse debate sobre o que é realmente o papel do Estado em relação à cultura, eu também quero trazer aqui a experiência de Chico César. Chico César, o compositor, músico paraibano, artista bastante... Eu gosto muito de Chico César, muito sensível, né? Um poeta primoroso, sempre atento a questões comportamentais dos nossos dias, sempre pensando um pouco mais além do que nós vivemos. Chico César, por 6 anos, foi secretário de Cultura lá em João Pessoa, na capital da Paraíba e tal. E Chico César, eu me lembro que eu acompanhei, eu sou fã de Chico César, e eu me lembro que teve um momento que ele foi envolvido numa grande polêmica, que ele decidiu o seguinte: que governo não deveria, na época do São João para nós nordestinos, é um grande momento onde nós expressamos as nossas tradições culturais, não é? Os festejos juninos, inclusive no Nordeste inteiro, o dia 24 de junho é um feriado, ao contrário das outras regiões do país. E Chico decidiu o seguinte, lá como gestor, que o governo não iria patrocinar bandas que já tinham uma história com o que é chamado sistemão, né? O mainstream do entretenimento. Ou seja, ele decidiu que o dinheiro público serviria para manter bandas que tocassem, certo? Que expressassem vamos dizer assim, a nordestinidade, que expressassem o nosso amor aos festejos juninos pela maneira tradicional, certo? Já que as grandes bandas dos grandes circuitos de festas, certo, já tinham sua grana, já tinham seus cachês garantidos em festas particulares, e ele disse: não, o nosso dinheiro vai para pequenas bandas de forró, vamos para bandas de bairro, vamos para festas do interior, gente que não tem como pagar um transporte, como comprar seus costumes, como comprar, mandar fazer suas roupas, não é? O São João é uma festa bastante colorida, enfim. E foi uma polêmica. E eu me lembro que eu e alguns amigos ficando, poxa, como Chico César foi corajoso, porque ele trouxe isso para o debate. Debate esse sobre expressões culturais e dinheiro do governo, seja ele municipal ou estadual, que está acontecendo de vez em quando, alguns órgãos de imprensa, um ou outro colunista, jornalista ou blogueiro se manifesta em relação, por exemplo, às festas de carnaval, principalmente em Salvador. O carnaval é privatizado, o carnaval é do povo, quem deve pagar as atrações que devem circular de graça nos circuitos carnavalescos, né? Todos sabem que há mais de 20 anos, por exemplo, o circuito de carnaval
de Salvador está virando uma festa particular. Os blocos custam caríssimos, você comprar um abadá para ter um acesso às atrações custam muito, muito, muito caro, não é? Tem blocos de R$3.000, abadás que são até um pouco mais acima disso, e esses blocos eles são a cara da exclusão social que existe em Salvador. Tem uma imagem, há um tempo atrás, que a gente postou no... Um tempo atrás, tem vários anos atrás, na verdade, que um dos nossos autores do Historiante, André Araújo, lá de Salvador, um abraço se você estiver nos ouvindo, ele fez uma postagem falando sobre um texto em torno do Spike Lee, que ele estava no Brasil e tal, estava em Salvador. E ele pegou uma foto aérea do circuito do Carnaval de Salvador. E ele fez uma análise interessantíssima, porque a corda estava montada. Quem não é daqui da Bahia não deve saber, mas o Carnaval de Salvador ele é no sistema de blocos. Esses blocos eles ficam dentro de uma corda, e aí quem está dentro da corda é quem pagou para ter o abadá para participar. E nessa foto dá para ver claramente uma diferenciação de cor. A foto é incrível. Inclusive convido vocês a acessarem lá o site para ver. Ao redor da corda, na verdade, dentro da corda, predominantemente é a cor branca das pessoas. Fora da corda, dos cordeiros para fora, cordeiro é o cara que segura a corda, a cor predominantemente negra, sabe? Então é uma foto fantástica que ilustra muito bem essa questão do Carnaval de Salvador. O Roberto da Mata, sociólogo também, no livro dele que é Da Rua, do Lar, enfim, ele fala sobre essa inversão de valores na época do Carnaval. Ele explica bem isso, que na época do Carnaval a gente cultua aquela expressão popular, aquela expressão artística que é tida como de ralé, de pessoa menos importante, né? Tipo axé, o funk, a música popular, que, assim, segundo as pessoas elitistas, né? É o período do ano que todos os valores são invertidos. Então, a cultura negra, por exemplo, é muito evidenciada, só que quem desfruta disso não é, de fato, a comunidade negra ou a comunidade periférica que criou esse ritmo, que criou essa música. Não é essa população que está desfrutando. É, na verdade, a população branca. Então, é aquela inversão. O pessoal que antes era desvalorizado, na época do Carnaval, começa a ter começa a ter foco também, inclusive nos desfiles de escola de samba, né? Você olha e você vê tipo a expressão popular de comunidades periféricas. E quem tá lá para assistir são pessoas brancas, de alta classe, com muito dinheiro, porque também é caríssimo, igual de Salvador, né? E enquanto que a população que criou tudo isso não tem acesso. O Roberto da Mata fala muito sobre isso também. E o próprio, você falando aí, me lembrei de uma coisa, dessa questão da apropriação dos brancos sobre a expressão cultural do negro. O próprio nome da roupa utilizada para você poder participar é abadá. Abadá era uma roupa característica dos negros escravizados malês, dos muçulmanos, que utilizavam, né, o abadá para, enfim, fazer suas manifestações culturais. E no final das contas acaba sendo aquela questão, né, a reconfiguração de uma expressão máxima popular para que ela possa ser utilizada pela indústria cultural como bem de consumo para uma classe burguesa com acesso ao poder aquisitivo para poder participar desse tipo de coisa, excluindo a comunidade negra. Aí você vai em Salvador, quem é de Salvador de fato? Os caras que estão trabalhando são homens negros, em sua grande maioria, que seguram as cordas, os cordeiros. E aí vem aquela coisa, mas baiano não gosta de trabalhar, baiano é preguiçoso. Pense num povo que trabalha, mais do que qualquer outro, é o baiano, porque até mesmo nas férias, são eles que estão lá trabalhando. Eles que eu digo, deixar bem claro, a classe mais pobre, negra, em sua grande e esmagadora maioria, que está lá oferecendo, enfim, seu corpo para trabalhar, para sobreviver. É uma discussão, inclusive, com o que o Gessé faz no livro
a ralé brasileira. E não é à toa que é no Rio de Janeiro e Salvador, né, que são as maiores concentrações de pessoas negras dentro do Brasil. São as cidades que têm maior população negra. É reflexo disso também, né? Com certeza. Eu estive em Salvador esses dias, né? Quem acompanhou o Historiante no Instagram viu que eu fiz alguns passeios históricos em formato de vídeo para a galera. Em grande parte dos locais visitados, em grande parte dos locais onde almocei, enfim, quem serve são os negros e quem consome são os brancos. É uma realidade extremamente visível, tá na cara, né? E a gente tenta esconder isso a ferro e fogo. Eu queria aproveitar, eu falei de Chico César e eu vou ler aqui trechos de uma entrevista que ele deu para a revista Trip em maio de 2015, quando ele estava lançando um trabalho dele chamado Estado de Poesia. Né? Aconselho a todos vocês que nos ouvem para ouvir isso. Aí a revista pergunta: como foi essa sua experiência da música para a política? Foi a primeira vez que exerci um cargo político. Na minha adolescência fui do movimento estudantil e cheguei a fazer greve de fome. Eu tinha uma militância social e cultural. Todo sábado recitava poesia na rua em um movimento de João Pessoa, o Fala Bairros, que fizemos nos anos 80. Quando o prefeito me chamou para exercer o cargo, me questionei o porquê daquilo. Então, lembrei que ele é da minha geração e participou do movimento de sindicatos e cultura dos bairros e percebi que ele queria um pouco dessa experiência que tivemos anos atrás colocada em prática no governo. Fiz essa leitura para continuar fazendo a pergunta seguinte que a revista faz e que é bastante interessante, tem a ver com o que nós falamos aqui. Você acha que as pessoas precisam se voltar mais para essa militância e conscientização política e cultural? Repare que está sempre junto as duas palavras, né? Política e cultura. Aí ele responde: não sei se estou falando de uma minoria, mas vejo os jovens bastante interessados em política. Seja nos movimentos do Samba da Vela em São Paulo, do Sarau do Binho, da Coperifa, os jovens que fazem a cena hip-hop do Brasil inteiro, ou aqueles que estão por trás do movimento pró-impeachment da Presidente da República e pedindo a volta da ditadura militar. A gente pode ou não concordar com eles, mas o fato é que os jovens têm construído seus próprios canais de expressão, principalmente os da periferia. Eu queria destacar aqui o que Chico César falou, não é? As questões sociais, políticas e culturais, elas não estão divididas, elas não estão apartadas, elas fazem de um conjunto só das nossas rotinas no dia a dia. E como o Chico lembra bem dessa questão de que as expressões periféricas são necessárias, aqui ele é um grande defensor disso, para que a gente veja o que é que está vibrante, o que é que está vibrando com essa galera, com esse pessoal que não tem muita chance. Queria encerrar falando de como nós devemos estar atentos e fortes, alertas, com a intervenção do Estado nas questões culturais. Se eu não me engano, 2 anos atrás, posso estar errando a data, a Prefeitura de Salvador, sob o comando do prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto, ACM Neto, do DEM, proibiu a banda Baiana System de se apresentar. Não iria contratar. Todo mundo queria que a Baiana System, que é uma banda com uma vibe política e de questionamento, as letras dela falam justamente disso, que é uma banda que eu particularmente adoro, acho o som deles maravilhoso, e o prefeito disse não, aqui eles não tocam. Foi uma confusão e etc, e eles não tocaram mesmo. Quer dizer, o prefeito foi de encontro a um gosto popular simplesmente por questões políticas. Então a gente tem que estar atento a isso para que o Estado fique no seu papel de manter espaços culturais abertos e funcionando com decência, certo? E manter projetos democráticos de acesso à cultura, não impor seu gosto. Porque o que o Roberto Alvim fez foi uma coisa horrorosa. Nazista, eu não vou nem comentar, porque todos nós já sabemos. Não é ele, não é impor o gosto, não é dizer a cultura agora vai ser nacional. O que é uma cultura nacional, minha gente? Madonna, a cantora Madonna, certo? Americana,
criada no capitalismo, uma das artistas mais ricas do mundo, uma artista milionária, foi a Cabo Verde, está morando em Portugal há muitos anos, se apaixonou pela cultura portuguesa, gravou uma música chamada Batuca, que é uma delícia de música, eu sou muito fã de Madonna. Nessa canção Batuca, ela utiliza um grupo de senhoras que, quando você vai ver o vídeo, vocês podem ver isso em qualquer plataforma, é só colocar vídeo Batuca, você vai perceber que é quase um samba de véio que nós temos aqui na Ilha do Maçangana. Ou seja, nós estamos conectados com essa herança cultural. Em algum momento nós somos da África, nós viemos da África. E quem percebe, no começo desse vídeo, há uma canção que o português lá de Cabo Verde é um pouco diferente, mais rápido e tudo mais. Eu, particularmente, não consigo entender muito, mas há uma canção que é uma ladainha de Nossa Senhora, uma herança do católico. Mistura tudo para fazer um vídeo, um dos vídeos mais bonitos que eu já vi na minha vida. Então não tem negócio de impor nacionalismo. Tem que deixar as expressões acontecerem. Porque é como o Gilberto Gil disse, mesmo com o brasileiro não tendo acesso à educação, como o povo pobre nunca teve, certo, esse acesso direto à educação, conseguiu fazer uma imensidade de expressões culturais e que hoje são a nossa alegria, o nosso DNA. Eu acho que isso que o Márcio falou é muito pertinente, né? Ele falou de uma maneira muito sensata. O papel do Estado em relação à cultura. Eu acho que, para além de promover a cultura popular, as expressões da periferia ou das minorias sociais, ainda tem o papel de garantir que isso continue existindo, né? De garantir que isso não acabe. Tanto que, por exemplo, acho que foi 2016, não, foi antes, teve acho que foi o pão de queijo, foi como é que fala? Tombado? Ai, meu Deus. Patrimônio foi tombado. material. Foi o pão de queijo, o frevo e teve outra coisa. Acho que foi o boi bumbá. Foram tombados como patrimônio histórico imaterial. E é exatamente esse o papel do Estado. É dizer que, assim, aquela expressão cultural, ela é tão forte, ela é tão necessária, faz tão parte da nossa identidade, como um povo plural, que tem que ser resguardada. A gente tem o papel de resguardar para que aquilo não se acabe. Quando você diz que tem que impor uma cultura, você vai apagar todas as outras. Porque você vai falar, se não for dentro desse padrão do que eu digo que é cultura nacional, então não pode existir. Por isso que a gente fala que é nazismo, que é fascismo. Porque está dizendo que só existe uma maneira de se expressar culturalmente. Todas as outras são erradas, devem ser punidas, isoladas e massacradas. Por isso que é muito grave a fala dele, assim, analisando politicamente, socialmente. É ele dizer, tudo aquilo que foge do padrão que eu estou impondo tem que ser excluído e tem que ser rejeitado. Isso é muito grave. Porque você vai dizer para mim que, por exemplo, goste ou não, você não é obrigado a gostar de tudo que eu estou dizendo, não. Goste ou não do funk, ou do samba, ou do axé. Você não é obrigado a gostar de nada, mas aquilo ali representa uma expressão de um povo, representa uma forma de viver, uma forma de enxergar a vida. E isso é muito importante. Isso é muito mais nacional do que você dizer para mim que a gente só pode escutar a ópera, porque a ópera vai ser financiada pelo Estado. Passando a Limpo. Bom, vamos para o nosso primeiro quadro aqui agora, Bianca. É o quadro do Kleber. Ele vai falar uma notícia e aí a gente vai ter que adivinhar se é verdade ou se é mentira, tá? Desespero agora. Vamos lá. A notícia. Em cidade do Ceará, prefeito exonera secretário da Cultura após beijo gay em circo. É verdade ou mentira? Exonera? Rapaz. Eu acho que é verdade. Rapaz, eu acho que Eu não duvido não, sabe? Na atual conjuntura, eu não duvido de nada. eu acho que é verdade. Eu também acho. Ficou todo mundo em dúvida aqui. E é uma notícia que
foi lançada no dia 20 de janeiro, ontem, 20 de janeiro de 2020, foi lançada na folha.ol.com.br. E é verdade, isso ocorreu na cidade de Eusébio. Aqui a notícia é essa. Em cidade do Ceará, prefeito exonera secretário da Cultura após beijo gay em circo. Espetáculo erótico é encenado em evento circense fechado e com classificação indicativa de 18 anos foi alvo de críticas no local. Segue a matéria. É engraçado que quando se trata de relações homoafetivas é erótico, mas se fosse um homem ou uma mulher seria romântico, né? É verdade. Engraçado. É verdade. Assim na notícia, o prefeito da cidade de Eusébio, a 24 quilômetros de Fortaleza, Acilon Gonçalves, do PR, demitiu o secretário de Cultura neste domingo, 19, após a prefeitura ter apoiado a apresentação do espetáculo circense com temática erótica, na qual havia uma cena de beijo gay. O espetáculo Erotic Circus Show, da companhia circense Verticarte, foi encenado na cidade na madrugada de domingo dentro da programação da 20ª Convenção Brasileira de Malabares e Circo. Aqui lá na notícia também, com classificação indicativa de 18 anos, o espetáculo foi programado para começar a 1h da madrugada, aconteceu dentro de espaço fechado e com controle de acesso. Mesmo assim, o espetáculo acabou sendo alvo de críticas de uma parcela da população que acompanhou a encenação. A pessoa tem a classificação indicativa, tem dizendo que vai ser Coisa fechada. Vai ser local fechado, com controle de acesso, e mesmo assim acha ruim, tem que criticar. A matéria segue. Lá no seu trecho final, temos a declaração de Maurício Rodrigues, que foi organizador da Convenção Brasileira de Malabares e Circo, que ele declara. Rodrigues ainda afirmou, no caso, o organizador Maurício Rodrigues, ainda afirmou que o prefeito agiu de forma grotesca ao atender a uma onda de falso moralismo e demitir o seu secretário de Cultura. Foi mais um capítulo do cenário que estamos vivendo em nível nacional de censura, boicote e perseguição às artes, afirmou. Esse aqui já é no trecho final da matéria, uma matéria um pouco extensa, mas vocês podem acessar na folha.ol.com.br e tem também outros sites que dispõem também a mesma notícia. Isso é uma demonstração exatamente do que está ocorrendo com as artes, com a cultura no Brasil. Isso daqui foi um evento que foi em local fechado, tinha classificação de 18 anos, foi feito de madrugada para não ter aquele pretexto de dizer foi de dia, poderia ir uma criança. Não, foi 1h da madrugada, exatamente para evitar esses falsos moralistas que estão aí. Fora que é um caso de homofobia, né? Assim, pra mim é muito claro, muito evidente que é um caso de homofobia. Porque se fosse uma peça erótica, porém heteronormativa, não seria censurada. Não, isso aí ocorre em via aberta e o pessoal acha lindo, no caso. Gente, a gente está em tempos de uma implementação do programa de governo de que o melhor jeito de combater HIV e a gravidez precoce é o escolher esperar, gente. Então, não dá para esperar mais nada. Então a gente chegou no nível. Gente, uma boa maneira de se poupar da gravidez é sendo gay. Eu tô tentando há anos e não consigo engravidar. Mas é louco porque, assim, uma coisa é você fazer parte de uma crença religiosa e escolher isso, né? Esperar. Outra coisa é você transformar isso numa política de Estado para uma nação com vários credos e várias perspectivas religiosas as mais distintas possíveis. Uma imposição política, né? Isso Quando você mesmo. pega uma crença, como é que fala, religiosa, para impor como política pública, isso está muito equivocado. A gente se aproxima muito a um estado de exceção, né? Sim, e a gente tá em 1984, George Orwell. Ouvintes, por favor, se vocês ainda não ouviram, se vocês ainda não leram, por favor, vão atrás de 1984, George Orwell. O grande irmão controla tudo e observa tudo, e você tem que fazer aquilo que ele manda. Entendeu? Então, cuidado. Ah, é? Então tá.
Então vamos agora para o nosso quadro de interação com os nossos ouvintes. Se você quer ter o seu comentário aqui debatido pela gente, deixa um comentário lá nos nossos perfis sociais, no Facebook, no Instagram. Você deixa lá seu comentáriozinho sobre o tema e a gente lê aqui, quem sabe, né? Porque são muitos e a gente vai escolhendo para a gente debater aqui. Então, tem interesse, vá lá no Historiante, seja no Facebook, seja no Instagram, e deixe seu comentáriozinho lá para fazer a sua interação. E aí, quem vai começar? Eu posso começar aqui, já que o nosso general Pablo Michel Cândido Alves Não sou general de nada, meu irmão. Ele, viu? Nosso oficial político do nosso soviete. Lá ele, viu? Não, lá ele, meu irmão. Vou começar aqui com o comentário de Lena Minemosini, que é baiana do Dendê, letras UFBA. Ela mandou aqui o seguinte comentário. Já começaria dizendo que a cultura popular é pautada na resistência, pois vivemos numa sociedade multicultural, mas extremamente elitista, onde só tem visibilidade o que os poderosos financeiramente e socialmente querem. Isso aí lembra o que nós discutimos no início do podcast com aquela foto aérea que demonstra exatamente a elitização do carnaval baiano, em que o centro, as pessoas que estão ali dentro da corda são uma maioria de pessoas com a pele branca, pessoas brancas. As pessoas que estão em volta da corda são pessoas de origem afro, pessoas de tez negra. E isso é exatamente o que ocorre em muitos espaços que poderiam ser utilizados para locais de cultura. E muitas vezes esses espaços eles acabam sofrendo com essa elitização, já que quem controla a verba, o dinheiro, só vai liberar a verba para aquilo que possa ser utilizado para ele futuramente. Isso também para aquelas pessoas que detêm aquele poder social maior. Aí podemos utilizar, por exemplo, a questão dos políticos. E posso utilizar como um exemplo dessa diferenciação de investimento dentro de um espaço que poderia ser usado para a exposição de uma cultura, o São João, que ocorre na cidade de Petrolina. Petrolina, que é uma cidade do interior de Pernambuco. O que ocorre no São João é que nós temos espaços para as festas juninas, que são uma cultura nordestina. Esses espaços menores, que são festas em bairros, têm aqueles conjuntos musicais de forró mais tradicionais, digamos, a sanfona, triângulo, zabumba. Mas quando vamos para o evento maior, que é um evento que ocorre no pátio de eventos, que é um evento que tem muitas vezes 70, 80 mil pessoas, nós vamos ter Bel do Chiclete com Banana, Gustavo Lima, Marília Mendonça. Gustavo Lima e você, né? Vamos ter o Vitor e Léo, vamos ter grupos que não tem. Agora só vai ter o Léo, o Vitor. O Vitor, não vai ter. Foi cancelado. Porque ele é um cidadão de bem, conservador, moralista, e aí ele ganha. Homem branco, né, gente? É homem branco. Ele vai. Eu acho que o pessoal já esqueceu já, porque ele é branco, aí o pessoal joga para baixo do tapete a violência dele, as agressões dele. Homem branco, rico, heterossexual. O pessoal esquece. Bem, aí quando vamos para esse evento, nesse palco maior, nós não temos essa exposição dessa cultura que faz parte da tradição junina. Nós já vamos ter a exposição de músicos, de bandas que são mais proveitosas para essa classe política que detém este poder econômico e este poder social. Esse debate do São João é bem extenso, né? E ele perpassa o Nordeste há bastante tempo. Isso. Eu lembro ano passado no show de Dorival Dantas que ele falou sobre isso, que a gente precisa resguardar a cultura nordestina do São João real. O forró, o pé de serra, o forró tradicional, que o São João do interior tá virando show de sertanejo no interior do Nordeste. Exatamente. Sabe? Meio estranho. Exatamente.
E como a Lena disse, a cultura, ela se torna, além de ser essa cultura que é, deixa eu aqui abrir o comentário, que é uma cultura, que vivemos em uma sociedade multicultural, ou seja, que não é de apenas uma cultura, e essa cultura popular, ela é pautada na resistência. Nós vamos ver ainda muitos grupos que ainda lutam por esse espaço e muitas vezes utilizam esse espaço não somente para se divulgar, mas também para expor uma cultura de forma mais ampla. Eles utilizam seu espaço, esse espaço que ele ganhou, para tentar abranger toda aquela forma de cultura que esse grupo está expondo. Como, por exemplo, ocorre também na cidade de Petrolina alguns eventos culturais que são reservados a uma das entidades do Sistema S. Sistema S, que, para quem não sabe, é um sistema que envolve Senai, Sesc, Sebrae, e um desses S's, ele organiza eventos culturais em Petrolina. E esses grupos, eles se utilizam desse espaço para expor a sua cultura, e isso se torna uma forma de resistência, porque esses grupos, eles se utilizam desse espaço para expor, para dizer para a sociedade: nós existimos e vamos continuar a existir enquanto houver esse espaço em que nós iremos aproveitar. Eu gostei do comentário do Flávio.FlaJ Santos. Ele fala: mais do que resistência é a identidade do nosso povo. Por isso há tanto empenho em destruí-la. Um povo que se reconhece, sabe de onde veio, sabe onde quer chegar. Também não aceita a exaltação de falsos heróis, sobretudo a imposição de uma cultura que visa ensinar a repudiar e a desprezar quem somos e as nossas raízes. Ele fala sobre consciência, né? Consciência social de classe, assim, de seu lugar, seu papel no mundo e no tempo. A consciência de classe é sobre isso, é sobre você perceber em que período histórico e social você está vivendo. E, de fato, a resistência cultural é sobre isso. Eu vejo muito isso com os povos indígenas, que estão sendo perseguidos e massacrados desde a época da colonização do Brasil, e mesmo assim eles resistem, persistem, e as expressões culturais deles ainda são muito fortes, são muito características, né, dos diversos povos. Enfim, acho que ele reforçou bastante o que a gente vem falando desde o início. Isso mesmo, o Flávio é nosso apoiador, tá sempre batendo o ponto aqui com a gente. Um abraço aí, Flávio. E Arrasou. ele sempre faz esses comentários, são muito pertinentes, muito interessantes. O Flávio, ele mora em São Paulo e, vez ou outra, ele fala um pouco sobre o cenário cultural lá na cidade e o modo pelo qual a polícia e o próprio Dória reprimem as manifestações culturais da periferia. Então... Eu notei uma diferença quando eu voltei para Brasília, que eu voltei agora em novembro, né? E antigamente aqui, as cidades satélites, que são as periferias, o lugar onde ficam as pessoas mais pobres, não tinha expressão cultural, assim, artística, ou evento de lazer e entretenimento, sabe? E Sei. quando eu voltei, eu notei que aqui na Ceilândia, que é na Ceilândia fica localizada a maior favela da América Latina, aqui no DF. É uma periferia. E tá tendo grandes eventos de festa, música, promovendo artistas locais e trazendo artistas de fora, promovendo o rap, que é muito forte lá. E também a cultura nordestina, né, que tem bastante nordestino na Ceilândia. E eu notei uma grande diferença, fiquei encantada mesmo. Falei, caramba, a gente está conseguindo vivenciar, respirar a cultura, mesmo estando dentro do Distrito Federal, com toda a limitação que a gente tem. Se você for parar para pensar, a cultura marginal ela é reprimida com a desculpa de que são focos de venda de drogas, né? Por exemplo, o que aconteceu Controle em Paraisópolis foi justamente isso. Não foi isso? Paraisópolis, né, gente? Foi Paraisópolis. Em Paraisópolis, os caras reprimiram pesadamente e
quantas e quantas pessoas não morreram, né? Jovens, inclusive a gente falou aqui numa gravação. Acho que foi a última gravação do ano. A gente falou sobre esse assunto. Enquanto que as drogas elas continuam sendo consumidas, por exemplo, nas festas por exemplo, da Mackenzie, de uma grande faculdade. E ninguém faz nada, entendeu? Porque são brancos, né? No final das contas. Exatamente. Márcio? Ok, eu queria falar que, primeiro, eu quero dizer ao Lion Espíndola, que é um palmeirense, que ele escreveu assim: depois dessa polêmica com o ministro da Cultura, infelizmente, dificilmente esse tema cai, infelizmente. É verdade, Lion, mas vamos ficar sempre alertas para que nós possamos entender essas questões aí desse podcast. Mas eu queria responder a Ana Luísa Oliveira, Ana Luísa Lu Oliveira, que ela diz o seguinte: defender a cultura popular como identidade nacional. A gente até respondeu a ela, ou as culturas populares, no plural mesmo. Você está certa, a gente precisa defender a cultura popular. Defender a cultura popular não significa excluir outras expressões supostamente mais sofisticadas de cultura, né? É simplesmente o que seria ideal, que nós tivéssemos acesso a todas essas expressões e que o governo mantivesse espaços, não é, físicos para que essas expressões sejam apresentadas a qualquer um que queira conhecê-las, né? E o Tiago Dias do Amaral, ele foi muito bacana porque ele colocou como faria na introdução, no desenvolvimento, na conclusão, na opinião dele. No final ele diz assim: acho que ficou confuso, mas em texto seria muito melhor. Lembre-se, é um tema abstrato e de uma profunda complexidade. Concordo com você, Tiago Dias do Amaral. Você está no caminho certo aí, já pensando já na redação. E não, mas o que eu queria dizer é o seguinte: por ser complexo e, como você falou, abstrato, eu nem diria tanto abstrato, mas por ser complexo não significa que a gente não deva conhecê-lo, enfrentá-lo, ou como diria Vinícius de Moraes, sabê-lo. A gente precisa entender dessas coisas, porque eu posso garantir a você, quando a gente começa a conhecer um país e suas expressões culturais, nossa, a vida é outra. A vida é outra. Eu me lembro que quando eu morava na Califórnia, eu fiquei impressionado. Houve um vizinho da família com quem eu vivia que faleceu, e eu fiquei bastante impressionado com a maneira como eles lidam com os velórios, completamente diferente de como nós latinos, lidamos com as homenagens aos nossos mortos. E não é nem mais, nem menos, nem mais especial ou menos especial. São simplesmente expressões culturais, expressões de modos de vida diferentes. Ok, vamos agradecer aí a todos vocês que contribuíram conosco, mandaram essas perguntas, essas falas. E você que está nos ouvindo, mais uma vez, fica o convite, vai lá nas nossas mídias sociais, Instagram, no Facebook, lá no Historiante, e deixe o seu comentário. Márcio Fabiano, nós temos Pinga Fogo? Tenho. Eu não estava preparado não, mas eu tenho um Pinga Fogo. Pinga Fogo, do Márcio. Professor Kleber. Não, pô, pra todo mundo. Ah, é? Aff, Maria, não tínhamos falado. Bianca. Pra Oi. Bianca também? O Márcio vai fazer uma provocação agora. Bianca, se você tiver um convite para uma ópera ou para um baile funk no mesmo dia, no mesmo horário, sábado, 8 horas da noite, você vai para qual? Acho que qualquer um que me conhece e está ouvindo vai responder mais rápido que eu. Eu com certeza iria pro baile funk. Eu odeio ópera. E eu adoro funk. Nossa, não tenha dúvidas. Bom, eu gosto. Eu não sou especialista em ópera, mas de vez em quando eu ouço uns CDs em casa. Olha, ainda sou do tempo do CD.
Mas eu sou louco pra conhecer um baile funk bem legal também. Valeu, Bianca. Agora você pode Eu fazer fui pra um baile funk aqui na Ceilândia, gente, com MC Carol. Foi incrível, incrível. Agora você pode fazer a provocação pra quem você quiser. Não. Não é não? O Márcio É tá a mesma fazendo, tá pergunta? criando uma nova regra aqui. Bicho, é radical. Tem falta aí, Porque eu Kleber, gosto falar, tanto desse né? tema que eu fico assim, animado. Eu particularmente, eu não gosto de barulho. Eu sou uma pessoa muito... primeiro que eu fui um adolescente extremamente tímido e recluso. Eu preferia ficar em casa do que sair com os meus amigos. E eu possivelmente rejeitaria o convite. Porém, em casa, escutaria ambas as coisas. Porque gosto muito da expressão do funk enquanto expressão popular da periferia. E gosto de ouvir e rir também, porque o funk ele é feito tanto para provocar, mas também para você rir também. E também escutaria a ópera também, porque existem algumas peças, principalmente as mais provocativas do período do modernismo, que quebram completamente a lógica da música clássica. Eu poderia sugerir, por exemplo, que nosso ouvinte escutasse e assistisse no YouTube A Sagração da Primavera, que introduz na sua peça uma manifestação popular russa que causou alvoroço nas plateias burguesas, porque eles queriam ver aquela coisa, o balé bonitinho, a menina vestidinha de rosa, e acabou encontrando uma peça baseada em dança popular russa, que esteticamente é completamente distinta e, enfim, durante décadas e décadas os caras foram perseguidos por colocar na peça, dentro daquela coisa clássica, uma outra coisa completamente distinta que quebrava completamente a lógica burguesa vigente. Bem, eu acho que para quem acompanha os podcasts do Correspondente de Guerra, sabe a minha preferência musical. Que, né, numa situação dessa do baile funk ou da ópera, eu iria para ópera. Acho que também devido a essa proximidade tanto que ocorre entre ópera e heavy metal, que muitas bandas utilizam a influência das duas para fazer composições, eu iria para ela. Tanto que já fui para algumas que ocorreram em Petrolina. Pelo que eu conheço o Kleber, ele iria se enfiar. Você quer isso ou quer aquilo? Ele ia correr e ia se enfiar escondido num show do Metallica com orquestra sinfônica. Também. Mas em termos das expressões populares, aí vão dizer, não, mas então é elitista. Não, expressões populares eu ainda curto bastante. Se fosse uma comparação entre as duas, eu estou aqui batendo no ombro do nosso professor Márcio Fabiano. Ele bateu forte. Entre uma ópera e um baile funk, eu iria para uma seresta. Seresta do... E você, Márcio? Aquele teclado, ele late azul. Você bateu em Márcio porque Márcio gosta de brega, né? Lógico. Mas brega é o melhor tipo de música que a gente tem, com certeza. Tá vendo? Com certeza. Mas assim, no final das contas, eu acho que o Márcio provocou e essa era a intenção de fato. Você teve aqui 3 respostas diferentes, né? Quem fosse pro funk, quem fosse pra ópera e quem gostasse dos dois, mas ficasse em casa, que é o meu caso. Mas no final das contas, para que ninguém pense que a gente tá dizendo que ópera não presta, o que a gente tá querendo dizer é o seguinte: toda manifestação cultural ela deve ser valorizada, prestigiada e fomentada. Seja ela o funk, seja ela a ópera. Mas no resumo de tudo isso, a manifestação cultural ela deve ser valorizada e fomentada sem qualquer distinção de classe, sem qualquer distinção de cor, principalmente pelo Estado brasileiro, que é quem deve organizar, mediar e, enfim, as relações aqui em nossa sociedade. Então, seja lá qual for o seu gosto, preferência musical, enfim, valorize-a e valorize a do outro para que ele também possa curtir o mesmo tanto que você curte a sua música preferida. Gente, Fala. Essa pergunta de Márcio me lembrou uma série da Netflix que eu estava assistindo outro dia, que é uma série documental que explica como foi feito aquele filme Dirty Dancing,
Vocês sabem qual é? Eu assisti. Provavelmente todo mundo já assistiu, né? Enfim, eles explicam que a intenção do filme era trazer a Dirty Dance, que era uma música que era vista como vulgar, mal vista. Era coisa de pessoas pobres e pessoas da ralé, e que era mal vista, e que, enfim, as pessoas da alta classe repudiavam. E aí a intenção do filme era trazer justamente essa divisão, que eles mostram uma dança que é apresentada para as pessoas do hotel, e a dança que é feita pelos funcionários, que é muito mais caliente, assim, vamos dizer. Mais, né? Sensual. Uma relação de uma relação entre classes bem definida e característica mediante uma coisa fantástica que é a dança, né? Então, a luta de classes mediante a dança. É tratar de luta de classes por um viés cultural da dança, da expressão artística, né? Bianca já entrou no último quadro, né? Indicação, Bianca. Foi mal. Não, foi mal não. Vai ficar registrado. Eu vou editar, não vou tirar não. Cléber tá querendo falar tudo disso. Só lembrando sobre essa questão também dessa, digamos, dessa, muitas vezes, preconceito com algumas expressões culturais. A gente lembra de Nair de Tefé, a esposa de Hermes da Fonseca. Sim, quando sim. ela foi lá num baile, ela tocou Corta-Jaca, que era uma música popular, uma música do povão. E na época, isso aí foi um escarcéu digamos, na elite social da capital brasileira, no caso Rio de Janeiro. Como é que pode, num baile com autoridades, a primeira dama, no caso Nair de Tefé, tocar uma música que eu acho que Corta-Jaca era machixe, era uma música bem do povão mesmo, que era a música popular, que essa corta-jaca, a pessoa colocava as mãos para trás e fazia um movimento com o pé, como se fosse cortando uma jaca com o pé. Mas isso escandalizou na época, naquela época, porque em um baile, numa reunião com políticos, com autoridades, ou se tocava música clássica ou se tocava música clássica. Qualquer outra expressão popular, principalmente bem assim, uma expressão do povo, uma expressão bem que era bem da população mesmo. Da ralé. Vamos ralé. ao termo do Gessé Souza. É ralé. Da ralé. Mas uma expressão dessa era algo inimaginável, era algo que tanto que Nair de Tefé, anos depois, ela até achou estranho o escândalo daquilo, porque era uma expressão da música, da cultura popular, e não queria fazer isso para afrontar ninguém. Mas era uma música que, digamos, representava o povo, representava a expressão popular. E é interessante pensar que esses conceitos do que é vulgar, o que é da elite, o que é da classe baixa, todos esses conceitos, eles são muito temporais. Eles são pontuais no tempo, porque o que era visto antes como vulgar, hoje já não é mais. Hoje pode ser visto como uma dança de requinte, uma coisa chique, da elite, sei lá. E é o próprio processo cultural que você falou é muito assertivo, porque o processo cultural é um processo de formação constante. Eternamente estaremos falando aqui. Mudança. Cultura é um processo. Então, talvez a melhor definição seja essa. O que é cultura? É um processo em construção. Com certeza. Em transformação, Isso. em troca entre povos. Tem um autor, Pierre Levy, que ele trabalha a ideia de reconfiguração. Então, o que é a cultura? É um processo constante, contínuo e eterno de reconfiguração, de transformação, reorganização e reconfiguração. Então, sempre estaremos falando disso aqui, desse processo. Dicas culturais. Bom, Bianca, aproveitando que você já está aí no pique, você citou a série da Netflix, né, sobre a feitura dos filmes, manda aí uma indicação sua. O que é que você gostaria que o nosso ouvinte assistisse, lesse, visse, sei lá? Eu recomendei um monte de coisa durante o podcast, mas essa série da Netflix,
Eu não vou lembrar o nome, gente. Mas é nova e ela faz o making-of de filmes antigos, dos anos 80 e 90. É bem interessante. E o livro do Roberto da Mata, A Casa e a Rua. Aí ele fala as relações, como são invertidas os valores, e fala sobre relações de gênero, e relações da vida pública e privada. É bem legal. Ok. Bom, eu vou indicar o livro do Gessé, A Ralé Brasileira, que a gente já sorteou aqui para os nossos apoiadores. Inclusive, Bia, tem o capítulo 1 e 2 do Gessé, ele vai de encontro com a... Ele faz uma crítica pesadíssima sobre a antropologia clássica brasileira. Então a crítica dele vai desde Roberto da Mata a Gilberto Freire, passando por Sérgio Buarque de Holanda. É isso. Ai, meu Deus, o livro que eu tô lendo dele, o outro que ele lançou antes desse. A Elite do Atraso. A Elite do Atraso. Ele também critica Sérgio Buarque de Holanda e o Roberto da Mata. E eu concordo em todos os níveis possíveis. Eu gosto da leitura do da Mata, que é muito simples para quem não tem esse contato com a sociologia, com a antropologia. É bem tranquilo. Sim, sim. Eu acho fantástico. A Ralé Brasileira tem capítulos que são maravilhosos. E vou indicar um filme que foi indicado ao Oscar, que eu tive que assistir por meios escusos, porque não existe cinema aqui em Petrolina e Juazeiro que traga esse tipo de filme. É Parasita, o filme coreano que está concorrendo ao Oscar. Gente, Parasita é um filme fantástico. Ele trata sobre as relações entre ricos e pobres na Coreia do Sul, e ele faz uma crítica pesadíssima ao capitalismo e às relações sociais baseadas no capital. Eu assisti esse filme. O filme da Coreia do Sul, ele é misturado. Ele tem comédia, romance, ação, terror, tudo junto, misturado, sabe? Então eu ri, me emocionei, me assustei, tudo ao mesmo tempo com esse filme. Então é um filmaço, fica aí a indicação. O filme Parasita, que vai estar concorrendo ao Oscar, se não me engano, melhor filme estrangeiro. Então aproveita para recomendar Bacurau, gente. Bacurau também, a gente já falou muito aqui de Bacurau. Inclusive, falando aqui em primeira mão, a galera que usa o nosso aplicativo tem um podcastzinho especial sobre Bacurau, tá? Fazendo análise. Então, quem quiser, baixe o aplicativo para você ouvir o podcast. Márcio? Ainda vou fazer. Eu vou indicar, eu já indiquei esse livro, mas eu acho ele atualíssimo, muito importante, que é Eu Não Sou Cachorro Não, do Paulo César de Araújo, um baiano de Vitória da Conquista, em que ele fala sobre... Ele conta diversos casos de artistas que eram considerados bregas nos anos 70, Odair José, Aguinaldo Timóteo, Valdir Soriano e muitos outros, e como a ditadura militar colocou de lado alguns desses artistas, como alguns desses artistas se aliaram à ditadura militar, mas o mais interessante é que é uma história que nós precisamos saber. Em geral, a gente sempre exclui, ignora o nosso passado, mas é um livro delicioso, não é? Porque a gente entende esses mecanismos de como são feitos as divisões, as imposições sobre o que é bom gosto, mau gosto e o que essas imposições sobre o que nós devemos ou não assistir, ouvir, apreciar. Eu Não Sou Cachorro Não. Bem, eu vou indicar uma banda, a banda Arandu, Araquá, que é uma banda que ela canta em Tupi-Guarani, e as músicas dessa banda, que é uma banda de heavy metal, são com temáticas voltadas para os rituais de passagens indígenas, a cultura indígena e as lutas também de povos indígenas brasileiros. Vou indicar também para você ouvinte procurar, que também tem no YouTube, em vários agregadores de áudio, álbuns do movimento Armorial, que foi um movimento que foi criado por Ariano Suassuna, que ele tinha a visão de levar
essa música mais erudita, mas com influências da cultura nordestina. E vocês poderão ouvir, por exemplo, o Quarteto Armorial e a Orquestra Armorial, que são grupos que têm uma vertente artística mais, digamos, clássica, mas com influências de ritmos e de instrumentos utilizados por grupos de músicas mais nordestinas, tipo chachado, baião, forró-bodó. Nós vemos toda essa influência nordestina dentro da música clássica nesse movimento armorial. E também vou indicar para vocês ouvirem um pouco de música clássica brasileira com o Heitor Villa-Lobos, que, se vocês não sabem, Heitor Villa-Lobos ele foi vaiado na primeira apresentação dele na Semana de Arte Moderna em 1922, pois as composições clássicas dele tinham essa influência de música mais folclórica, mais popular. E para a época, que era uma época também de Naide Tefé, era uma época, digamos, que tinha essa visão mais eurocêntrica da música e nada de popular poderia influenciar a música. E quando ele veio com a apresentação de músicas que tinham essa influência mais popular, aí o pessoal começou a vaiar. E de chinelo. Porque ele entrou de chinelo. É. Ele entrou num pé num sapato e um pé no chinelo. Só que assim, o que aconteceu foi o seguinte. Os anos 20 no Brasil, é mais ou menos esses anos que a gente tá vivendo agora, né? Praticamente A ascensão da passou 100 anos. extrema-direita, não sei o que e tal. O Villa-Lobos, ele entrou de chinelo, mas não foi porque ele quis, não. Não foi pra quebrar o negócio. Ele entrou porque ele machucou o dedo do pé. ao pessoal. Só que a galera viu e disse, olha só o diferentão, quebrando a música clássica, e começaram a vaiar ele, entendeu? Mas o que você falou certinho, a questão das influências folclóricas e tal, a galera vaiou. Mas pegaram no pé dele, literalmente, por causa do pé machucado, que ele entrou com a chinela. A gente faz isso, pô. Você machuca o pé, você não calça o sapato. Você coloca uma sandália. Ele foi fazer isso, a galera cai em cima dele. A galera já ficou de olho, aí de repente vem com uma música que não é aquela música, digamos, clássica, pura, eurocêntrica, cheio de misturas populares, aí diz, pronto, agora é o motivo mesmo pra cair em cima desse cara. Ok, chegamos ao final de mais uma gravação de podcast aqui, nesse retorno da nossa mesa redonda. Foi um prazer enorme estar com todos vocês. E você que nos ouviu até agora, você é um guerreiro, bicho. Você aguentou aqui nossas falas até agora, então você gosta mesmo da gente. E se você gosta da gente, seja um apoiador, vá no apoia.se/historiante e faça um apoio a partir de R$4 e entre para o nosso grupo de vantagens, tá? Gente, foi um prazer enorme estar com vocês. E no 3, vamos dar um tchau. 1, 2, 3. Tchau. Tchau. Valeu. Beijo.